Glória a Deus. Senhor, eu quero te pedir, Deus, que essa pessoa que está me ouvindo agora possa ter uma luz, Pai, uma revelação sobre a Tua palavra, sobre aquilo, Deus, que eu quero que ela entenda essa noite. E aquilo que o Senhor quer também, Pai, que ela entenda sobre Deus, aquilo que o Senhor quer falar agora, em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu quero dizer para você o seguinte: todas as pessoas, quando quer um favor de Deus, ela devia ler a palavra de Deus e ver a história das pessoas que atraíram Deus. Antes de nós levar qualquer coisa a Deus, nós temos que atrair a presença dEle primeiro. E eu posso te dizer, querido, que nós podemos atrair a presença de Deus através da oração, mas na oração você vai precisar, querido, adorar a Deus. Você vai precisar chamar a Deus. Porém, eu quero te dizer que se você quiser ser uma pessoa que atrai a Deus a todo instante rápido, Deus, Ele sempre está procurando alguém, querido, que adora Ele em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Jesus conversando com aquela mulher, né, a samaritana, a mulher disse assim para Jesus: os nossos antepassados adoraram a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar aonde devemos adorá-lo. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos que adoramos porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo em que de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses o que o Pai quer que o adorem. Amado, então para buscar a presença de Deus, aqui está falando assim: o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Você pode ver, querido, que aquela mulher queria uma verdade. Qual a verdade que ela queria? Ela queria saber aonde que é que tinha que adorar a Deus. E Jesus falou a verdade para ela, que era, né, em Jerusalém. Só que Jesus falou assim: mas chegará o tempo em que o Pai vai, querido, procurar aqueles que adoram Ele em espírito e em verdade. Então, o que você tem que entender? Que nós temos que mudar a nossa vida por completo, nossa maneira de pensar, de sentir, nossos objetivos. A nossa vida, querido, ela é segundo o que nós queremos ser felizes nesse mundo, o que nós queremos ter nesse mundo. E o Senhor, querido, Ele não é contra isso. Por favor, entenda isso. O Senhor não é contra isso. O Senhor quer, querido, é que nós começamos a ver além dessa vida, o que Ele tem para nós na eternidade. Ele quer nos dar, querido, desde já a vida eterna. E para isso você precisa compreender que aqueles que atraíram a Deus são aqueles que andaram com Deus. E andar com Deus, o que é? É honrá-lo, amá-lo. E o que é honrar e amar? É ter temor, respeito e obedecer. Tem pessoas, querido, que obedecem a Deus, mas ele não tem temor, ele não tem respeito, então ele não é de fato. Sabe, querido, uma pessoa que te honra, que te respeita, ele te obedece a qualquer momento e nunca se ofende. E quando você vai contra os valores dele, ele está a fim de sacrificar. E como é que você vai atrair a Deus para a hora que você clama a Ele e Ele te responde? É você primeiro cuidando de ter uma vida em obediência a Deus. Eu tenho algumas passagens que mostram, né? Por que nós devemos
obedecer a Deus através do testemunho de alguns personagens. E nós podemos, querido, ver isso em Gênesis 17, capítulo 1. A primeira coisa, querido, que nós devemos fazer é entregar nossa vida para Jesus e começar a corrigi-las através de uma atitude de mudança de vida. Por exemplo, você não frequenta uma igreja, comece a frequentar. Você não tinha pastor, comece a buscar alguém para te orientar, te aconselhar. Muda de companhia. Sabe aquelas companhias que você sabe? Vamos dar um exemplo. Nada contra as pessoas. Eu tive amigos em bares, né? Eram meus melhores amigos. Mas para buscar a Deus eles atrapalhavam. E a Bíblia diz para a gente se afastar desses. Eu quero citar o caso de Abraão aqui. Nós vamos ler para você ver que Deus tinha uma promessa para Abraão, mas aquela promessa estava condicionada. Eu quero dizer que Deus tem uma promessa para cada um de nós. Cada um de nós, Deus tem uma promessa. E Deus tem um plano para cada um. E Deus tem um sonho. Esse sonho, querido, não é pequeno. Esse sonho, querido, não é de miséria, de nada, é de prosperidade, é de paz. Deus, querido, Ele quer te dar o melhor. Mas você tem que entender que isso está condicionado. Condicionado, querido, porque Deus, tem gente que pensa que Deus é só amor, né? Deus é pleno em amor, pleno em misericórdia. Só que as pessoas esquecem que Deus é pleno em justiça. Querido, se Deus não fosse pleno em justiça, Ele não precisava castigar o nosso pecado em Jesus. Então aprenda isso, querido. Se você estiver em Jesus, para desfrutar as bênçãos de Jesus, você vai ter que fazer aquilo que era para ter feito, desde quando você nasceu. Senão, querido, não tem como as bênçãos de Deus, elas estarem nas nossas vidas, elas fazerem parte da nossa vida. Abraão, Deus tinha um plano, Deus chamou, Abraão obedeceu. Primeira coisa que Deus falou para Abraão, que Ele falou assim: sai da tua terra, aparta-te da tua parentela. O que Deus queria, querido, com isso? Vou te explicar, bem simples. Te separar de tudo aquilo que atrapalha de Deus ser prioridade. Tudo aquilo que te chama atenção, querido, que tira você daquela comunhão que você devia ter plena com Deus. Deus falou para ele: sai. Eu tenho falado, querido, para alguns amigos meus, que quando um filho dele vai estudar fora, é a melhor coisa que tem para ele se separar se ele tiver má companhia aonde ele mora. Quando ele chega, querido, vamos supor, se ele tem tendências boas, for bem educado, ele chega em outra cidade nova, quando ele vai estudar, ele vai procurar companheiros bons, querido. Por quê? Porque ele foi bem educado, ele vai discernir os amigos deles que são más companhias. E ao contrário também, querido, se o seu filho gosta de cair na gandaia, de desviar, quando ele muda de cidade, que ele vai procurar companheiros do tipo dele e ele vai piorar. Então Deus, que tinha um plano para Abraão, mas Abraão não podia mais viver com seus parentes. Ele não podia viver mais na sua cidade. Por quê? Porque Deus queria ele em pleno, numa nova vida, numa nova história. Isso continua, querido. Você pode ficar na sua cidade, você pode ficar com a sua família, mas Deus quer te dar uma nova vida. Gênesis 17, 1, 3. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Olha que interessante. Eu farei a minha aliança com você, e lhe darei muitos descendentes. Então Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão, e Deus lhe disse: eu faço com você essa aliança, prometo
que você será pai de muitas nações. Olha bem, Abraão, para ele ter essa promessa, ele obedeceu a Deus, muitos anos antes disso, ele obedeceu. Aí chegou a hora, querido, que Deus precisava consolidar a sua promessa. E ainda assim mesmo, para consolidar, Deus deu uma condição. Na tradução tradicional, mais antiga, diz assim: anda na minha presença e ser perfeito. É uma versão, querido, que é duro de adaptar em nós, né? Mas, voltando no versículo 1 ali, olha bem na linguagem de hoje. Eu sou Deus Todo-Poderoso, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Amado, Deus, querido, quer cumprir todas as promessas que Ele tem para a sua vida. E não tem um ser humano, querido, que não é um projeto de Deus. Todos somos projeto de Deus. Todos têm promessa. E o que Deus tem para nós, querido, a palavra de Deus diz que é aquilo que é bom, perfeito e agradável. Deus também fala assim, né? Que é planos de paz. Então, querido, quando alguém tem qualquer problema, pode saber, querido, que ele andou em planos errados. Ah, querido, Isaías 53:6 é o meu versículo favorito em termos de discernir, querido, por que a minha vida não está plena. Lá diz assim: e todos nós éramos como ovelhas sem pastor, cada um seguia o seu próprio caminho. Querido, quando eu estou seguindo o meu caminho, mesmo que eu esteja orando, buscando, então não vai dar certo. Mas quando, querido, eu estou orando e buscando a presença de Deus e querendo o plano dele, é impossível não dar certo. Ele tem um plano para a nossa vida. E o plano é bom. Outra coisa, querido, viva de uma maneira que toda vez que você precisar de Deus, Deus vai te responder. Eu tenho vários versículos, né, que eu podia citar de homens de Deus que atraiu a presença de Deus por causa do que ele fazia, de como ele vivia. Mas essa vai ficar para a próxima. Querido Deus, eu quero que o Senhor abençoe essa pessoa, Pai, para saber, Deus, que é na Tua palavra que se constrói, Deus, uma vida plena. É em obediência a Ti, Deus, que os Seus planos vão acontecer. Ajuda, Deus, nós termos uma nova vida, um novo projeto, e que seja o plano Teu. Que nenhum de nós, Pai, venhamos, Deus, a ter aquilo, Deus, porque nós queremos e trabalhamos por isso, mas que venhamos, Deus, a descobrir o que o Senhor quer e trabalhar por isso, Pai, e Te obedecer, andar na Tua presença, para que as Suas promessas se cumpram em nossas vidas. Lembra, meu querido, Deus tem um plano para a sua vida. Entrega a tua vida para Jesus, deixa Ele revelar os seus planos e seja feliz. Amém.